O equipamento chega para ser analisado, e aí, num primeiro momento, a hora que o técnico olha ali, o fusível está queimado. O fusível está queimando. Ele troca o fusível, queima o fusível. Qual é o grande problema desse fusível estar queimando? E o que pode acontecer se eu já trocar esse fusível sem uma inspeção total da placa para que eu possa ver o que está acontecendo? Então, na verdade, é assim, né? Inclusive, tem muita pessoa que é guerreira, né, no mundo da eletrônica, né? E ela acha que o fusível tá queimando porque ele é chato, né? Puta fusível chato do caramba. Pelo amor de Deus, eu troquei aqui o fusível e ele continuou queimando, eu vou trocar de novo. Ah, eu troquei um de 5, agora eu vou colocar um de 10 amperes, agora eu vou colocar um de 20 amperes. Daqui a pouco a pessoa tá pegando um fusível tipo cartucho e colocando na placa para ver se funciona, né? Tá colocando um prego, né? Teve uma foto. Inclusive, né? Depois eu vou ver aqui se eu consigo mostrar a foto do nosso querido aluno Robson Costa, da turma 1 e 2. Uma coisa é fato, né? Não queima mais. Que ele mostrou a placa eletrônica, né? Que ele estava fazendo a manutenção. Eu vou tentar fazer o download aqui. E aí vamos mostrar para a galera, porque, gente, olha só, isso aqui é o cúmulo do fusível, né? Deixa aí hashtag para mim no campo de comentários, tá? É o cúmulo do fusível, tá bom? Vou compartilhar aqui com vocês. Se porventura vocês já viram algum fusível desse jeitão aqui, ó, deixa aí a sua opinião aí no campo de comentários. Tá aí, gente. Tá aí, ó. Para que desenvolvimento eletrônico, pessoal? Fala para mim, né? Por que você tem que estudar a curva característica de fusível de proteção, né? Fusível do tipo ultra rápido ou retardado, né? Por que você tem que estudar eletrônica, sendo que um prego resolve, né? Então tá aí, gente. Esse é o verdadeiro cúmulo do fusível. O crédito dessa foto é do nosso querido aluno Robson Costa, da turma 1 e 2 do curso de Eletrônica Fácil. Ele pegou uma placa exatamente com esse problema aí, tá vendo? Ó? O fusível abençoado, para não falar outra coisa, né? Então, o fato é o seguinte. Gente, o fusível, ele é um dispositivo de proteção contra o quê? Contra curto-circuito, né? Se ele é um dispositivo de proteção contra curto-circuito, quando que ele tem que desarmar, David? Quando acontece um curto-circuito. E qual que é, né, analisando a lei de Ohm, que a gente tem a tensão, a corrente e a resistência. O que dessas três grandezas, a tensão, a corrente e a resistência, qual delas que automaticamente faz com que o fusível rompa o filamento interno para proteger a placa eletrônica? Quando acontece um curto-circuito, a corrente ela tende a subir infinitamente, porque a resistência diminui muito. O curto-circuito elimina toda uma resistência do circuito, a tendência da corrente é subir, ela sobe demais, isso faz com que o filamento não aguente esse fluxo de corrente e se rompa, né? Propositalmente, né? Propositalmente, de acordo com o seu dimensionamento, né? Então, o que acontece, pessoal? O fusível, ele não está ali para sair brincando no mundo da eletrônica, tá? Ele está ali para realmente proteger tua placa. E quando tem o curto na placa, por inúmeros motivos que já a gente vai debater aqui sobre isso, ele rompe para fazer a proteção. Beleza. Se a placa está em curto, você pode trocar, você pode ir lá na Santa Efigênia, compra um lote de fusíveis lá, de pelo menos uns 500, para você testar se algum deles vai suportar na hora que você trocar na sua placa eletrônica. Se tem curto, não adianta, você vai trocar e vai queimar quantos você colocar. E se você ainda insistir, você pode prejudicar tanto outros componentes da placa eletrônica como propriamente a rede elétrica da sua casa. Né? Imagina essa situação aqui. Você pega e coloca um prego. O que aconteceu aqui? O prego, ele não tem o elo fusível que vai proteger nada contra curto. Ele vai liberar a condução diretamente aqui da entrada da alimentação até a saída, exatamente onde estava o fusível, né? E qual é o risco disso aí? Se ele não vai romper, quando você ligar, por exemplo, 127 volts, que é a tensão da sua tomada, ou 220,
Você vai colocar a tomada da sua casa em curto-circuito. Colocando a tomada da sua casa em curto-circuito, imagine se é uma casa antiga, David. Sabe, as casas antigas que tinham ali 2 disjuntores ou 3, por exemplo. Um de 60 amperes ou 50, que é o geral, um para o chuveiro e outro para o resto, né? O que vai acontecer? Dependendo do nível de curto-circuito, a sua placa ela pode estourar, porque vai começar a passar uma corrente por esse prego que ele vai aquecer, ele pode encandecer, pode explodir e você vai piorar o que já estava cagado, eletronicamente falando, né? Vai arrebentar, vai sair a ilha, vai sair a trilha, a placa pode explodir. E aí um probleminha que você poderia decifrar com testes envolvendo componentes, ferramentas como multímetro, osciloscópio, lâmpada série, tudo isso e muito mais, você vai automaticamente triplicar o problema que você tinha, que muitas vezes podia ser muito simples, né? Tanto estourando a placa, porque pode acontecer o quê? Que a corrente de curto, vamos supor que a corrente de curto da placa vai ser mais ou menos uns 5, 6 amperes. Já vou falar como que a gente sabe essa corrente de curto, tá? Essa corrente muitas das vezes não vai ser suficiente para desarmar o disjuntor geral lá da casa, ou o disjuntor do circuito eletrônico da casa. Então, automaticamente, se isso não acontecer, a única proteção que a placa vai ter, o que é? É ela estourar para abrir o circuito para que o fluxo de corrente pare de circular nessa placa eletrônica que você está fazendo a manutenção, pessoal. Então, não faça isso, tá bom? Não faça isso. Isso é um dos piores erros, uma das piores catástrofes eletrônicas que você pode fazer no seu dia a dia. Fusível, aliás, fusível não, prego, parafuso, arame, enfim, né? Clips. Então, muita gente coloca clips, né? Alguma vez você já passou por essa situação no seu dia a dia? Coloca a sua opinião aqui, coloca a sua história aí no campo de comentários, tá? Bom, pessoal, então, o que acontece? Esse é o grande problema, né? Você acreditar que o fusível é o problema, tá? E você substituir por prego outras coisas. Como é que você resolve esse problema? Você resolve com conhecimento. Mais uma vez, a gente sempre fala, né? O conhecimento é libertador, o conhecimento é o que transforma a vida profissional da gente. E aí, o que você tem que fazer? Você tem que, então, localizar o curto-circuito. Localizar. E como é que você localiza o curto-circuito? Tem inúmeras formas de você fazer isso aí. Por exemplo, fato número 1. Muitas das vezes, o fusível, ele rompe devido a um excesso de corrente provocado por uma descarga atmosférica que atingiu a placa eletrônica indiretamente. Porque o que acontece? Quando tem uma descarga atmosférica, o efeito direto da descarga atmosférica é quando a descarga toca, por exemplo, direto à rede elétrica. Isso é uma coisa. Por exemplo, você tem lá a rede de distribuição da concessionária, CPFL, CEMIG, enfim, né? E aí, tocou lá a rede elétrica, você tem ali um potencial de, por exemplo, 300 kV, 500 kV, 750 kV. Beleza. Esse é o pior efeito que pode acontecer no nosso dia a dia e que acontece. Automaticamente, se caiu na rede secundária da sua concessionária, tudo isso vai ser repassado para todos os consumidores, né? E aí um pouquinho vai entrar na sua casa, esse pouquinho vai ter ali um surto de tensão, que se na sua placa tiver um componente chamado varistor, gente, né? E o que acontece? Quanto maior é a tensão que é aplicada em seus terminais, tá? Quanto maior é a tensão que está sobre os seus terminais, menor será a sua resistência elétrica. Se você nunca viu um varistor, eu vou compartilhar aqui com vocês, gente. Ó, para vocês conhecerem os famosos varistores, tá? E o que acontece? O varistor, ele foi feito exatamente para proteger as placas eletrônicas da gente contra os surtos de tensão, tá? Então, o David, o que acontece? Quando você tem um varistor lá na placa eletrônica, ele recebeu o sinal de surto de tensão, qual que vai ser a resistência do varistor, David? Mais ou menos. A resistência vai ser tendendo a 0 ohms.
Porque o varistor ele tem a sua tensão nominal de trabalho, tá? E nessa tensão nominal de trabalho, o que acontece? Quando ela é ultrapassada, a resistência dele tende a zero. É assim que o varistor funciona, tá, gente? Sabendo disso, se o varistor ele tem uma tensão nominal de 220 volts, 250 volts, quando é aplicado um surto na sua placa eletrônica e ele detecta lá 400 volts, ele detecta lá 500 volts, ele entre os seus terminais vai detectar esse potencial, ele entra em curto. Se ele entrar em curto, ele vai ter uma resistência tendendo a zero. De onde para onde? Do seu ponto de alimentação de entrada com o seu ponto de alimentação de saída. E geralmente ele fica onde? Exatamente após o fusível. Então, fase, fusível, varistor, da saída do fusível até o neutro ou até a outra fase, por exemplo, né? Detectou tensão, vira curto, a corrente vai passar por ele. Tende a infinito, o que faz queimar o fusível. Então, por isso que fusível e varistor são par casado, gente, tá? É por isso que os dois sempre trabalham em conjunto. Só que o que você tem que entender? Você tem que entender o seguinte, que se esse varistor que está aqui, ele detectou uma descarga atmosférica, virou um curto e fez queimar o fusível, uma das coisas que vai fazer você detectar que esse cara é o problema na placa eletrônica é a inspeção visual. Muitas das vezes, olhando para o varistor, você vai ver o varistor preto, varistor torrado, varistor trincado, varistor explodido, tá? E automaticamente, então, isso já pode te ajudar a detectar o problema na sua placa eletrônica. O que originou o rompimento do elo fusível do nosso querido dispositivo de proteção, tá? Então, o varistor é uma das causas que acontecem demais no nosso dia a dia. Legal? Conta para mim, alguma vez você viu um varistor numa placa eletrônica torrado, explodido? Deixa e conta a sua experiência aqui para mim no campo de comentários também, tá? E se você quer uma aula depois sobre dimensionamento de varistores para placas, coloca aí que você quer também uma aula sobre varistores, que a gente vai fazer com muito carinho para todos vocês. Tá bom? Esse é o ponto número 1. Legal? Às vezes o varistor queima, ele entra em curto, porém ele não explode, ele não estoura. Então o que você vai ter que fazer? Você vai ter que pegar o seu multímetro. Pegando o seu multímetro, você vai medir a resistência elétrica de um terminal para o outro do varistor e se tender a 0 ohms, automaticamente esse cara está em curto. E aí você vai ter que fazer a troca desse componente eletrônico, tá? Qual que é a condição natural de funcionamento do varistor? É uma resistência tendendo a mega ohms, tá, pessoal? É uma resistência altíssima que só vai abaixar se ele detectar surto de tensão. Numa condição normal, o varistor tem impedância, resistência tendendo a infinitos ohms. Legal? Então, essa é a primeira situação do nosso dia a dia que pode fazer os fusíveis queimarem. Legal? Segunda condição que faz o fusível queimar, pessoal, é um outro tipo de curto-circuito numa placa eletrônica. Legal? E aí você deve estar se perguntando assim, pô, professor, mas as placas eletrônicas de fonte de alimentação, elas são ultra mega diferentes, né? Se elas são ultra mega diferentes, o que acontece? Né, David? O David acabou de voltar aí. Como as placas eletrônicas de fonte de alimentação, elas são diferentes, pessoal, o fato é o seguinte, que você vai ter características diferentes de uma fonte de alimentação para outra fonte de alimentação, para outra fonte de alimentação, para outra fonte de alimentação. Olha lá o fusível aqui, né? Legal? E aí você então vai ter que começar a tentar entender que tipo de fonte de alimentação é essa. Que tipo de fonte de alimentação é essa que está na sua placa eletrônica? Será que é uma fonte de alimentação linear? Será que é uma fonte de alimentação chaveada? Né? Para que você possa, então, começar a rastrear os outros componentes que podem estar em curto-circuito, para daí, então, você
detectar o porquê que o fusível queimou, tá? Então, por exemplo, se tem uma placa eletrônica aqui, vamos achar uma placa eletrônica, né? Numa placa eletrônica como essa aqui, por exemplo, ó, você tem aqui um transformador, ó. Vamos lá. Vamos abrir aqui, ó. Por exemplo, essa placa aqui, ó. Então, o que pode estar acontecendo aqui? Se é uma fonte linear, a saída da alimentação ali do varistor e tal, ela tende a ir para o enrolamento primário de um transformador, tá? O enrolamento primário de um transformador, ele também pode estar em curto-circuito. Se ele sobreaqueceu muito, o fio esmaltado pode ter ali o esmalte dele derretendo, tá? Que vai fazendo com que uma espira venha encostar eletricamente na outra, gerando curto, que vai fazendo aumentar a corrente sobre ele, que vai fazendo derreter ainda mais o fio, o isolante, né? Que está sobre o fio de cobre, e automaticamente a bobina do primário pode estar em curto. Então, isso é uma das causas que pode fazer o fusível queimar também, tá? Segundo, gente, se a sua fonte de alimentação é uma fonte chaveada, vou colocar aqui, ó, placa de fonte de alimentação chaveada. O que acontece, pessoal? Ó, vamos dar um clique aqui, para a gente mostrar uma placa aqui de fonte chaveada aqui para a galera. Ó, vamos lá. Então, por exemplo, aqui, ó, essa placa aqui, né? Uma das coisas que pode fazer o seu fusível romper, né? Inclusive aqui tem dois fusíveis de proteção, tá? São os diodos da ponte retificadora primária entrarem em curto. Então, o que pode acontecer, tá? Pode acontecer da malha primária da sua fonte de alimentação chaveada ela estar consumindo uma corrente elétrica exagerada, certo? E toda a corrente elétrica da malha primária, que tem a entrada da tensão alternada, a retificação, filtro capacitivo, elemento chaveador, transformador choker, tá? Pode ser que nessa malha aí alguém esteja com um mau funcionamento que acarrete uma alta corrente e essa alta corrente seja maior do que os diodos de retificação primária possam conduzir. Então, por exemplo, vamos supor que você tem aqui diodos com uma corrente IF, né, de 1, 2 amperes. Tá? Se você tem uma anomalia elétrica com outros componentes da malha primária que possam estar com defeito e que baixem sua resistência elétrica, isso vai fazer com que a corrente elétrica da malha primária aumente muito e toda essa corrente passa pelos diodos da ponte retificadora primária. E então, esses diodos aqui, vale a pena você testar eles na escala de diodo, porque eles podem estar em curto-circuito também, tá bom? E automaticamente esses caras aqui entrando em curto-circuito, eles vão pegar o sinal alternado da entrada. Ao invés de retificar, eles podem enviar, sendo um curto-circuito, ele não vai conseguir mais transformar o alternado para contínuo. Então, qual que é o efeito colateral disso? Essa corrente alternada, que deveria ser transformada em contínua para ir para os capacitores de filtro, que vocês estão vendo aqui, ó, né? Ela vai ser enviada alternada direto, que o diodo vira um fio. Isso aqui pode, inclusive, culminar no estouro dos capacitores, tá? Então, uma das coisas que faz os capacitores de fonte de alimentação estufarem e estourarem são os diodos da malha primária entrarem em curto-circuito. Então, se esses caras entram em curto, pega o alternado aqui da entrada, manda direto para o capacitor vai, como ele tem polaridade fixa, ele é um capacitor eletrolítico polarizado, isso tende a fazer com que ele venha a inchar, estourar ou até mesmo explodir. Tá bom? Então fica ligado nos diodos da retificação primária da sua fonte chaveada. Legal? Uma outra coisa que acontece também, né, nas fontes de alimentação são os capacitores que estão entre a linha de alimentação positiva e negativa, tá bom? São capacitores não polarizados, né? Inclusive, em muitas fontes de alimentação, você vai achar esses capacitores amarelinhos aqui, ó, né? O que são esses capacitores amarelinhos que vocês estão vendo aí? São os capacitores do tipo X e Y, legal? E se esses capacitores aqui também entrarem em curto,
é mais um motivo para você, para a placa ter o fusível desarmado, tá? Esse capacitor aqui, ele vai trabalhar junto com depois ali o indutor, né, a entrada ali de ferrite, para que você consiga desacoplar ruídos eletrônicos de alta frequência, tá bom? Eles fazem uma proteção chamada de EMI, tá bom? Proteção contra interferências eletromagnéticas na sua placa eletrônica, tá? Então é mais uma causa aí pro teu fusível desarmar, tá? Uma outra causa brutal, vamos ver se a gente acha algum exemplo aqui, que pode fazer o fusível da sua fonte de alimentação chaveada desarmar, é o elemento chaveador estar em curto-circuito, tá bom? O elemento chaveador estar em curto-circuito, tá? Então, por exemplo, tem uma placa aqui de fonte de alimentação. O que acontece? Vai ter o borne de alimentação de entrada, retificação, filtro capacitivo, e aí vai ter um elemento chaveador na placa eletrônica, que tipicamente aqui eu bato o olho aqui, ó, deve ser esse cara aqui, ó, esse circuito integrado. Esse circuito integrado, ele é o cara que vai a todo momento gerar um sinal PWM, que é um sinal de onda quadrada, que vai aumentar e diminuir, de acordo com a necessidade do circuito eletrônico, o tempo que o enrolamento primário do transformador Chopper estará energizado, tá? Se esse cara aqui estiver em curto-circuito, o que vai acontecer? Ele também recebe a tensão contínua que passou pelo circuito retificador. Então entrou aqui alimentação alternada, capacitor X e Y, varistor, retificador, filtro capacitivo brutal, e essa tensão vai para ele, para que ele pegue, e aí ele vai então ligar e desligar o nosso querido primário do transformador Chopper. Se esse cara estiver em curto-circuito, o que acontece? Internamente ele vai oferecer uma resistência tendendo a 0 ohms entre o seu pino de VCC e GND, que são os dois pinos de alimentação desse integrado. Ele oferecendo uma baixa resistência vai fazer com que circule pela ponte retificadora uma alta corrente, e isso daí vem lá da alimentação primária, e isso vai passar pelo fusível, pode fazer ele queimar também. É uma outra causa do fusível estar queimando, tá? Outra coisa, muitas das vezes o circuito integrado, elemento chaveador, o que acontece? Ele trabalha com um outro dispositivo chamado de MOSFET, tá bom? Um transistor de efeito de campo. E nesse caso, quando você tem um MOSFET externo, né, tem dois tipos de controle que o circuito chaveador faz, né, nas placas eletrônicas de fonte chaveada. Ou o MOSFET de potência está inserido dentro dele, já no circuito integrado, ou quando esse MOSFET vai controlar uma alta corrente, para uma alta temperatura, aí ele é usado externamente, tá bom? No circuito de fonte chaveado. Se esse cara aqui, que eu aqui, né, analisando a placa eletrônica, deduzo que ele é o elemento chaveador que o CI está controlando ele para daí ele controlar o enrolamento primário do Chopper, se esse cara aqui, por exemplo, entrar em curto-circuito, porque passou pelo enrolamento primário do Chopper uma corrente muito alta por muito tempo, ou gerou um efeito cascata, né? O primário do Chopper entrou em curto, que daí como esse cara está controlando o primário dele, fez com que o elemento chaveador aqui de potência, o MOSFET, esquentasse muito, daí uma coisa fez queimar a outra, que é o famoso efeito da maçã podre eletrônica, né, David? É o efeito da maçã podre eletrônica. Quando o que é o efeito da maçã podre eletrônica, David? Conta aí pra galera, que a gente sempre bate um papo aí. Vai lá. O efeito da maçã podre, aliás, bem comum, né? De ver muito aí, é quando um componente está em defeito, ele está em curto, ele está apresentando algum problema, e ele sai levando outros amiguinhos em volta ali, né? Então, que nem o caso que você está explicando, se esse Chopper entrar em curto, alguns componentes ali vão ser sacrificados, né, com esse curto. E aí vai queimando. Uma maçã vai contaminando a outra, um componente em defeito vai levando outros, né? E esse levar dos componentes é que vai fazendo com que a placa não apresente um único defeito, né? Ela acaba apresentando outros. E aí que está a grande questão, né? De sair trocando
Eu acho que eu já cometi esse erro da maçã podre. Acredito que outras pessoas acabam cometendo também. Espero que ninguém cometa depois dessa live, dessas dicas. Mas é isso, é quando um componente acaba danificando o outro, né? Perfeito, show de bola. Então, pessoal, o que você vai ter que fazer na verdade das verdades, né? Você vai ter que pegar com muito carinho e você vai ter que ir rastreando o problema, né? Você vai ter que rastrear o problema. Você tem que, com muita calma e sem pressa, ir analisando na sua placa eletrônica o que ela está apresentando através de medição de continuidade com multímetro, medição de resistência, né? E tipicamente quando o fusível da entrada queima, geralmente é algum tipo de curto na malha primária. É um problema na malha primária. Tá bom, gente? Beleza? Então fiquem ligados com isso. Algum desses caras aqui tá arrebentando com o funcionamento do nosso sistema eletrônico. Tá bom? Beleza? E aí, pessoal, o fato é o seguinte, né? Tem um dispositivo que é muito bacana que todo mundo tenha na bancada, né, David? Que é uma lâmpada em série, né? O que é a lâmpada em série, David? Conta aí pra galera. Lâmpada em série é uma lâmpada que é colocada na alimentação do equipamento em série com o equipamento. Então a tensão vem, passa por dentro da lâmpada, vai para o equipamento e volta para a rede. Então faz um circuito série, por isso lâmpada em série. E o que acontece? Se o aparelho, o equipamento apresentar uma baixa resistência, uma baixa impedância, vai fazer com que toda a energia seja dissipada na lâmpada e ela acende. Então você identifica que o equipamento está em curto-circuito. E aí você acaba protegendo o equipamento ao ligar e também já tem um pré-diagnóstico de como você vai começar essa análise, né? Então você fala, pô, o equipamento está em curto, já sei que eu tenho que começar ali pelo começo, né? E aí isso já protege o equipamento para que o problema não se agrave, porque se você ligar direto, você, como dito no começo da live, pode ser que você prejudique até a sua rede elétrica. Então você poupa a sua rede elétrica, poupa o equipamento e ainda já tem um pré-diagnóstico, né? Exatamente. Então, gente, ó, aqui nós temos isso aqui é o esquema mais simples, mais elementar possível de uma lâmpada em série, tá? E na verdade, a lâmpada em série é exatamente isso. A lâmpada série elementar é exato por isso que o nome dela é lâmpada em série, tá bom? Muitas das vezes, como a galera, quando a gente bate um papo com o pessoal, a galera fala assim, nossa, lâmpada em série. Meu Deus, professor Rodolfo, o que é uma lâmpada em série? Gente, é uma lâmpada em série. Então é exatamente isso, tá? Não tem muito mistério, tá? Aqui você tem um plug 2P, né? Que você vai plugar na entrada da rede elétrica. De uma das vias, vai ligar em série com uma lâmpada de filamento. Essa lâmpada ela pode ter aí 60 watts, 100 watts, tá? Beleza? Aí você pode colocar uma lâmpada incandescente halógena, que ainda está presente no mercado. Legal? E aí, da saída da lâmpada, vem aqui, por exemplo, num conector de 2 polos fêmea, tá? E o outro vem direto. O que acontece? Esse bloco que vocês estão vendo aqui, ó, tá? É exatamente o equipamento ou a placa eletrônica que você está testando. E qual que é a mágica disso aqui? Se esse equipamento estiver em curto-circuito, pessoal, qual que vai ser a resistência elétrica desse terminal aqui de alimentação para o outro aqui, ó? Se a tua placa que está aqui, está recebendo isso aqui, tem um curto da alimentação de L1 para L2, de L1 para neutro, né? Alimentação logo na entrada aqui, algum componente está gerando esse curto. Quando você plugar aqui, automaticamente o que você tem de efeito prático nisso aqui? É como se tivesse um fio ligado desse ponto para esse aqui, ó.
Só que não tem um fio, na verdade. Quem que está fazendo isso? É o teu circuito eletrônico que está em curto. Ou seja, plugou o teu circuito aqui, a lâmpada em série acendeu. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a tua placa está funcionando como um condutor elétrico, e aí toda a corrente vai passar pela lâmpada e já nem vai para sua placa eletrônica. Vem daqui e já volta para o outro polo e a lâmpada vai ficar acesa. Então, toda pessoa que trabalha com manutenção eletrônica deveria ter uma lâmpada em série, né, David? Pois é, a minha está aqui do meu ladinho. Então. Tem aqui. E aí é um dispositivo ultra fácil de você construir. E qual que é a sacada? Se você tem uma lâmpada em série, e aí você tem a sua placa eletrônica, que está com curto e queimou o fusível. O que você pode fazer? Você pode colocar um outro fusível lá na placa. Olha que interessante isso. Você pode colocar um outro fusível na placa eletrônica da mesma corrente do original, viu, pessoal? Não vai, assim, né? Não vai fazer o que o pessoal faz. O fusível de 2 amperes, a pessoa coloca um fusível de 20 amperes. Porque não é para queimar mesmo o fusível, né? Não faça isso, tá? Se o fusível era de 5, coloca um fusível de 5. Automaticamente, quando você ligar a placa, se ela tiver em curto, o que vai acontecer? Os elétrons vão sair da rede elétrica, vão passar pela lâmpada, tá bom? Vão entrar na sua placa eletrônica, inclusive vão passar pelo fusível, legal? Vão voltar pela parte interna da sua placa e vão voltar aqui para o outro polo e a lâmpada ela vai acender. Só que daí o que vai acontecer? Essa corrente de curto-circuito, ela vai estar circulando pela sua placa eletrônica, tá? Quando ela circular pela placa eletrônica, o componente que estará em curto, o que vai poder acontecer mesmo com ele, David? O componente, se você estiver usando a lâmpada em série e o componente estiver em curto, ele só vai transmitir energia para a lâmpada. Exatamente. E aí, como ele vai oferecer uma baixa resistência e vai passar a corrente por ele é o curto da placa, ele tende a aquecer. E ele tendendo a aquecer, automaticamente você pode detectar que ele está em curto-circuito. Então, para isso, o que você pode usar? Você pode usar um spray congelante. Então, você pode pegar um spray congelante. Professor, o que é o spray congelante? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Spray congelante. Aqui, ó. Para PCB. Olha lá. Tá com ele aí, David? Olha lá, aqui, ó. deixa eu mostrar. Olha lá. Então o David tá fazendo uma propaganda gigantesca para a Implastec aí. Hashtag Implastec patrocina nós. Então, esse spray congelante, gente, ele é um produto que quando você aplica na placa eletrônica, ó, ele vai ficar exatamente assim, ó. Tinha uma foto aqui para mostrar para vocês, tá? Ó, tá vendo aqui, ó? Você, quando aplica ele na placa eletrônica, ele vai gerar uma película como se fosse um gelo, tá? E aí, gelo. Quando você alimentar a placa com a lâmpada na série, vai circular a corrente pelo componente que está em curto, ele vai aquecer, ele vai formar uma manchinha. Ele vai ser o primeiro componente eletrônico na placa que vai formar a manchinha. E o primeiro componente eletrônico que formar a manchinha na placa eletrônica, que está aquecendo muito, é o cara que tende a ser o curto-circuito. Então pode ser um diodo, pode ser um capacitor, pode ser o chaveador, pode ser o circuito integrado, o chaveador, pode ser o MOSFET, né? Pode ser o enrolamento primário do Chopper, entendeu? Então pode ser um varistor. Então você tem muitas possibilidades, né, David? Sim. Tem até uma dica, pode-se usar o spray congelante, ou para quem não tem, eu não tenho agora, também dá para usar o álcool isopropílico. Também já fiz muito com álcool isopropílico. Com um pincelzinho, você vai passando em cima da placa, liga a placa e observa onde o álcool seca primeiro. Sabe que aquela região está aquecendo. Também. É que o congelante é muito didático. Sim, muito mais visível, né?
O congelante, para quem está começando a trabalhar com eletrônica, pessoal, é fantástico, né? Porque ele ajuda demais. Ele é um tiro certeiro, né? Ele é um tiro certeiro no curto-circuito quando o componente não está funcionando, tá? Só que aí é aquele negócio. Trocou aquele componente, você tem que tomar cuidado com a síndrome da massa podre. Você precisa testar a sua placa eletrônica para ver se algum outro componente fez aquele componente queimar. Então fica ligado nisso. Se é o elemento chaveador, por exemplo, lá o MOSFET, que aconteceu isso, alguém fez ele queimar. Quem pode ter feito ele queimar? O enrolamento primário do chopper, que entrou em curto. Então você precisa medir o enrolamento primário do chopper para ver se ele não tem resistência tendendo a zero. Porque se estiver tendendo a zero, ele está em curto. Se você trocar o MOSFET e ligar outro, vai queimar o outro MOSFET também. Legal? E vai queimar o fusível de novo. Certo? Voltar ao estaca zero. Você vai voltar a estaca zero. Muitas das vezes, porque um componente só resolve. Mas aí, a gente está falando da diferença da pessoa que é apenas um trocador de componentes para uma pessoa que aplica os seus conhecimentos na área de eletrônica. Tá? E aí, o que acontece, pessoal? Uma coisa muito interessante, tá? Trocou o componente por outro componente, ligou o circuito na lâmpada em série, alimentou, a lâmpada não acendeu mais, graças a Deus e ao seu conhecimento, que o teu circuito, então, tenderá a voltar a funcionar. Tá bom? Porém, o que é recomendado? Que você pegue o seu multímetro na escala de tensão elétrica e vá testando a tensão ponto por ponto. Então, entrou tensão ali, 127, retificou. Foi para 180 contínuo. Opa, médio 180 contínuo. Né? Vai lá na saída da fonte de alimentação. Os bornes de 5 volts, 12 volts, mede lá. A tensão voltou a aparecer lá, os 5 volts, 12 volts? Voltou. Show! Então, quer dizer que o teu circuito tende a estar funcionando bem. Porém, você, como técnico, não pode entregar a placa para o seu cliente imediatamente. Você tem que validar a manutenção eletrônica realizada. E como que você valida a manutenção aí, David? Como é que você faz essa validação? Validação? Desculpa, cortou um trechinho aqui. Como é que você faz a validação da placa depois que você arruma ela? Bota em teste, né? Coloca o equipamento em teste, bota na bancada. Se for possível, colocar ele na sua máxima potência de trabalho para ver se está aguentando e deixar ele em teste. É só assim que você vai validar, na utilização. Perfeito. Então, pessoal, para quem ainda não conhece o congelante, é exatamente assim, tá? E detalhe, não precisa exagerar não, viu? Então você pega o spray, porque assim, tem pessoas que acham que assim, uma coisa é passar o congelante, outra coisa é gerar uma nevasca, né? Uma avalanche. Senão, o cara congela a placa. Ela vai... Aí, pessoal, o congelante não é condutor. Congelante não gera curto-circuito na placa eletrônica. Tá bom? Então, assim, fiquem tranquilos. A pessoa pensa assim, é água, não sei o quê. Não é água, tá? Ele é um produto químico que ele vai gerar esse efeito congelante para você, porém não é condutor elétrico. Se ele fosse condutor elétrico, ao você energizar a placa, ele geraria curto-circuito em tudo. Então, ele não é condutor, tá bom? Beleza? Uma outra estratégia que o pessoal usa bastante também, quando faz manutenção eletrônica... Aqui achei uma outra foto bacana, Olha lá, David. Parece que é a sua mão aqui, David. Quer ver? Olha só que interessante aqui. Olha lá. Parece que é a sua mão aqui, olha lá. Olha lá, é o mesmo produto. Né? Aqui, lembrando, pessoal, que você tem que usar luvas. Opa! Você tem que usar luvas para aplicar o congelante. Porque o que acontece? Tem gente que tem o dedo, né? Tão grande, mas tão grande que ele vai colocar o dedo na frente da saída do congelante. Assim, né? Sim. E aí, exatamente, lá vai virar um anzol para pescar a tilápia, né? Certo?
E era que você apertar o congelante, vai congelar o seu dedo. Então, todo cuidado é pouco. Não faça isso sem usar os EPIs. A luvas é essencial. Tanto a luvas quanto óculos de proteção sempre, tá, pessoal? Então, muito cuidado. Todo cuidado é pouco, tá? E não entre naquela de preguicinha. Ah, tá muito longe. Ah, não vai dar nada. Ah, não sei o quê. Inclusive, tem um vídeo muito massa sobre congelante no nosso querido canal Eletrônica Fácil, tá? Eu vou fazer uma pesquisa aqui, ver, ó. Breu para descobrir curto-circuito. Vamos ver se eu acho alguma coisa interessante aqui. Uma outra estratégia, pessoal, que a galera usa também para achar o curto-circuito é usar o breu. Quer ver, ó? Ó, deixa eu compartilhar aqui. Você já fez isso, David, algum dia? O breu eu nunca utilizei. Ó, então, o que acontece? Olha só que interessante, uma função nova. Ah, que legal aqui na live. Olha lá, agora tem assim. Tem assim, ó. Que espetáculo, eu gostei, hein? Ao vivaço! Ao vivaço. Aqui não tem jeito, pessoal. Eu não aguento, eu vou para cima mesmo. Ó, gente, o breu, tá vendo aqui, ó, o que acontece? O breu, ele é uma pedra, né? Ele é um produto que, inclusive, ele está inserido no fluxo de solda. O breu é um dos produtos, é um dos elementos que está dentro do fluxo de solda, tá? Para que esse produto ele ajude o quê? Na limpeza de oxidações e impurezas da sua placa no momento de soldar. Só que você pode usar o breu, né? Você pode pegar, você pega o ferro de solda, você vai tocar no breu e aí automaticamente você vai levar a ponta do ferro de solda para cima da placa. O que vai começar a acontecer? A fumacinha e o pozinho do breu ali, que está sendo naquele momento, ele vai ser depositado na superfície da placa eletrônica, tá vendo aqui, ó? Ó, tá? E aí, quando você aplica o ferro de solda no breu, e aí vai passando em cima da placa eletrônica, não encosta na placa, tá, pessoal? Bem em cima, assim, ó. Você vai gerar o mesmo efeito do nosso querido congelante. Quando você ligar a placa eletrônica na alimentação, tá? Ele vai fazer o quê? O componente vai esquentar, vai derreter o breu e também vai sinalizar didaticamente para você onde está o curto-circuito. Tá? Olha lá que interessante. Então aqui tem a película de breu, o componentezinho SMD lá que está em curto, vai esquentar e vai formar lá uma manchinha na sua placa eletrônica para que você possa descobrir onde está o curto aí de forma show de bola, tá? Atualmente, né, tem um dispositivo no mercado, David, muito massa, que muitas empresas de manutenção eletrônica têm usado, tá? Que ele é um aplicador de breu em placa eletrônica para curto, tá bom? Então é exatamente isso aqui que vocês estão vendo, pessoal. Quer ver, ó? Vou mostrar para vocês, tá? Você pega esse tubo aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Esse dispenser aqui, e ao ligar o equipamento, ele pega o breu e pega essa película e você vai passando isso em cima da placa eletrônica automaticamente. É uma máquina que já faz esse processo para você, você não precisa ficar com ferro de solda fazendo isso. E a hora que você ligar a placa, a hora que der o curto, o componente aquecer, vai gerar a manchinha ali e automaticamente você vai descobrir o curto-circuito de forma show de bola. Tá bom? Então depois pesquisem aí, detector de curto-circuito caneta. Detector de curto-circuito caneta. Mais uma dica show de bola aqui do professor Rodolfo e da nossa querida família Eletrônica Fácil. Tá bom? E, pessoal, então, tudo isso que a gente falou aqui, ó, são mais de 40 minutos. São mais de 40 minutos de aula. Olha que louco isso. Somente sobre o que pode fazer o fusível queimar. São mais de 40 minutos só sobre o que pode fazer o fusível queimar. Então, qual é a conclusão, David, sobre isso?
que você acha? O que você tem para falar para o pessoal sobre isso? Acho que a primeira conclusão que eu tento sempre fazer é não se desesperar na hora que tem um primeiro componente ali com defeito. Acho que é isso. Muitas coisas podem estar acontecendo ou uma só. Mas você só vai saber mediante testes, calma, procurando o defeito na malha toda, tira o componente, analisa ele fora do circuito, volta, tá tudo bem, volta ele. Eu acho que com essa explicação toda, com essa explanação, a gente tem a certeza de que pode não ser só um problema. E isso que é importante sempre lembrar. Achei um componente em curto, mas não tinha só ele, tinha outro lá, e aí esse vai embora também, um componente novo vai embora. Então, analisar toda a malha, segue a trilha, né? Dica, segue a trilha. O professor Rodolfo dá sempre essa dica, segue a trilha. Hashtag segue a trilha. Segue a trilha. Esse tá em curto? Segue essa trilha, vê quem tá junto com ele. Opa, essa trilha me levou... o MOSFET entrou em curto. Ou não sei se é um MOSFET ou se um resistor que está junto com o MOSFET, ali um shantzinho que está junto. O shant está esquentando. O shant está em curto, olha lá. Vamos ver. Tira ele. Tirei ele, mas olha só. O shant está em curto é bom, hein? Eu já vi isso, né? O shant está em curto, meu Deus. Ele está esquentando, o problema está aqui. O professor falou que se tiver quente, está esquentando, o problema está nele. Mas quem estava o problema? Era o MOSFET chaveador ali atrás dele. Segue a trilha para você ver onde vai. Olha quem foi lá. E quem vai se sacrificar nesse caso? É o shunt que vai esquentar. O MOSFET vai ficar quietinho lá, bonitinho na dele, porque tem um dissipador de calor. E aí ele nem vai esquentar tanto. E aí isso também, então por isso tem que ter calma. Tira ele, confere o código de cor, bateu a resistência. Opa, então não é ele. Volta lá, dá uma olhadinha no MOSFET. Dreno, search, opa, tá conduzindo sem estar ligado? Opa, tem alguma coisa errada aqui. Tira ele, mede fora, vê se não tem nenhum outro componente, né, interferindo na medição. Mediu fora. Dreno e search ali, ó. Pronto. Direto. Então, é sempre uma calma. Essa live mostra que um problema pode ter sido causado por outros vários, né, que podem atrapalhar, e aí isso Exatamente. Pode até frustrar, né, professor? A pessoa achou um, trocou, não resolveu, meu Deus, calma, segue a trilha, dicas, hashtag segue a trilha, vai dar tudo certo. Exatamente. É isso aí. E pessoal, o que o David falou é muito pertinente, tá? Que você tem que tomar cuidado é o seguinte, a primeira suspeita do defeito é com o teste na placa. A confirmação do defeito é fora da placa. Então, olha que interessante isso. Anota isso aí no seu caderninho. A primeira suspeita de onde está o defeito é com medições na placa. A confirmação do defeito e do problema que está acontecendo é daquele componente quando você dessolda ele da PCB e testa fora. Porque tem muita ilusão de ótica eletrônica. Ilusão de ótica eletrônica. Porque o que acontece, tá? Quando você tem uma placa eletrônica com 10 circuitos integrados, ó, nem cabe minha mão aqui, ó, 10 circuitos integrados, tá? Quando você tem 10 circuitos integrados, tipicamente uma boa prática é que cada circuito integrado tenha entre a sua alimentação, entre o VCC e o GND, um capacitor de desacoplamento de ruído. É um capacitor cerâmico, tipicamente de 100 nanofarad, né? Entre o VCC e o GND. E eles ficam ali. Para que eles servem? Para qualquer ruído de alta frequência que entrar na alimentação de 5 volts ou de 3.3 volts dos circuitos digitais, circuitos integrados, ele vire um curto-circuito para o ruído elétrico de alta frequência que vai entrar em cima dessa alimentação. Então, esse é o primeiro ponto. Então, ele é um componente que ele é o braço direito de cada circuito integrado. Todo circuito integrado deveria ter um capacitor de desacoplamento de 100 nanofarad entre o VCC e o GND. Um ou mais. Que tem integrados que tem mais de uma alimentação. Tá? Só que qual é o problema disso? O problema é o seguinte.
Pode acontecer de na placa eletrônica você medir continuidade com a placa desligada, tá? Pode ser que você meça a continuidade entre os 5 volts, o positivo, e o GND, que é o negativo, e dê curto. Vai lá, né? Vai acionar o buzzer lá, no teu multímetro. Vai marcar 0 ou próximo de 0 lá na escala da sua de medição. Só que, se você mediu naquele ponto, por exemplo, entre um capacitor e deu isso, muitas das vezes não quer dizer que é ele que está em curto. Por que eu estou falando isso? Porque muitas das vezes você vai pegar, você vai, medir, achei o curto. Beleza, aí você dissolda aquele capacitor e solda outro. Mede de novo, o curto persiste. Quer dizer que não é ele que está em curto. É outro componente eletrônico que está entre os 5 volts e o GND que está em curto. Porque, veja, se eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 capacitores e todos entre positivo e negativo, se qualquer um deles estiver em curto, virar um curto interno, isso vai refletir em todos que serão medidos. Então, não adianta eu dessoldar esse aqui e achar que é só esse cara que é o problema. Não, não é assim. Então, o primeiro teste é na placa. A confirmação é fora da placa. Então, tira o componente, testa fora. Testou fora, não tem curto? Não é ele. Só que aí, qual é o problema disso? Você tem placas que são pequenas. Então, você vai ter 5 capacitores. Tem placa que vai ter 100 capacitores. Tá entendendo? Então, e aí nesse caso, professor, o que eu faço? Então, aí azedou o pé do biscoito, filho. Tá? Você vai ter que torcer para assim, o capacitor que está em curto esquentar, para quando você aplicar o congelante ali, ou o breu, enfim, para que ele esquentando, ele gere aquela manchinha para você localizar ele mais fácil. Legal. Se não fizer isso, você vai ter que fazer o seguinte, você vai ter que ter uma fonte de alimentação, olha que louco. Você vai ter que ter uma fonte de alimentação com controle de corrente. Aí você vai ter que pegar e você vai ter que alimentar aquele ponto de 5 volts e 3.3 com uma tensão bem baixinha, pode ser tipicamente 1 volt, tá bom? 1 volt, tá bom? Seleciona na sua fonte 1 volt e seleciona a corrente para no máximo 300 mA, por exemplo, tá? Porque quando você pegar aquele 1 volt e colocar entre o 5 e o 0, não está em curto. Se está em curto, vai fechar um curto na fonte. Só que então a sua fonte tem que ter uma proteção, tá? Legal? Então, regulou para 1 volt, colocou lá entre o 5 e o GND, vai zerar a tensão lá da fonte, vai dar o curto. E aí a corrente elétrica da fonte vai tender a subir. Você limita essa corrente por exemplo, 300 mA, tá? O que vai acontecer? Quando você colocou aquela tensão de 1 volt e o 300 mA, o 300 mA ele vai circular pela placa eletrônica, tá? E ele vai passar no ponto que está o curto. E o que acontece? Componentes eletrônicos em curto, por mais que a resistência do curto tenda a zero, não é absoluto zero. Então entenda isso, tá? Não existe zero absoluto. Por exemplo, se o componente tiver com 0.1 ohm, quando você passar o 300 mA por ele, o 0.1 vezes 300 mili vai gerar o que naquele componente? Uma tensão. Para ficar assim, para a gente facilitar o cálculo, tá? Para a gente facilitar o cálculo, vamos pensar o seguinte. Vamos pensar que aquele componente deu 1 ohm, vai, 1 ohm. O curto é de 1 ohm, mas tem que ser muito baixinho de 1 ohm. E você passou o 0.3 ampere por ele. 1 ohm vezes 0.3 ampere dá 0.3 volt.
0,3 volt vai estar no ponto que está o curto-circuito. Só que o que acontece? Para aquela corrente chegar ali, ela tem que percorrer um caminho. Quem que é o caminho? São as trilhas da placa eletrônica. Então, você concorda, David, que automaticamente aquela corrente passando pelas trilhas da placa eletrônica, as trilhas não vão gerar uma quedinha de tensão? Sim. As trilhas vão gerar uma quedinha de tensão. Então, vamos supor que eu tenho aqui, ó, capacitor 1, 2, 3, 4, 5. 5 capacitores aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Eu injeto aqui, ó, no início, o 0,3 ampere aqui, ó. A corrente vai vir. Vai acontecer o quê? Ela vai passar por todo esse caminho e vai descer aqui, ó. Vamos supor que o do meio está em curto, o do meio aqui. Ele é a menor resistência. Se ele é a menor resistência em relação aos outros, porque, lembra, o capacitor, ele tem as placas o quê? Isoladas. Então, qual que é a resistência natural de um capacitor? Tende a infinito. Sendo o capacitor naturalmente porque as placas estão isoladas. Então, qual que é a resistência desse do primeiro cara aqui? Ah, esse aqui está altíssima. O outro está altíssimo. O do meio está em curto. O outro está altíssimo e o outro está altíssimo. Quando a corrente elétrica tender a circular e passar aqui pelo do meio, automaticamente, se você medir a tensão do primeiro, do segundo, do terceiro e medir o do meio, por ele ser o curto, é o cara que vai apresentar a menor tensão entre todos os componentes que estão entre o positivo e o negativo. Porque ele é a resistência mais baixa. Então, como que você faz para descobrir se eu tenho 10 capacitores entre o positivo e o negativo? Como eu faço para descobrir qual é o que está em curto? Você aplica uma corrente elétrica controlada, tipicamente até 300 mili, no curto-circuito, tá? E aí o componente que você vai medindo, por exemplo, medi aqui, deu 0,3, 0,3, 0,3, 0,28, opa! Mediu no outro, 0,3, 0,3 de tensão, né, um exemplo, tá? O 0,28 é o que deu menor tensão. Então, ele é o que tem menor resistência, a tendência é que ele seja curto-circuito. E é assim que você faz para descobrir, por exemplo, quando o componente, inclusive, não aquece muito. Porque tem curto-circuito que o danado do filho da purga, ele não esquenta em alta intensidade. Se ele não esquenta em alta intensidade, fica difícil localizar pelo congelante e pelo breu. E aí você vai ter que fazer assim. Você vai ter que aplicar a tensão com uma corrente controlada. E aí você vai medindo naquela malha ali, o componente que apresentar a menor tensão é o que tem menor resistência pela lei de Ohm. V é igual a R vezes I. Se o R é o menor, é o que vai apresentar a menor tensão. Então, o componente que tiver menor tensão é o que está em curto. E aí você vai fazer o que o professor Rodolfo está falando. Você suspeitou do curto, tira o componente da placa. Testa ele fora. Confirmou. Top. Então, suspeita na placa, confirmação fora da placa. Quando você retirar esse cara, lembra que eu falei para alimentar com 1 volt? Quando tirou esse cara, alimentou a fonte com 1 volt. Se 1 volt apareceu no display da fonte e a corrente zerou, quer dizer que não tem mais curto. Quer dizer que você eliminou o curto-circuito da placa eletrônica e aquele componente realmente era o defeituoso. Então, é mais uma dica faixa preta aí para a galera que quer encontrar curto-circuito em componentes eletrônicos e placas eletrônicas. Fazer dessa maneira também, né? E olha só que interessante, né? Olha só que interessante. Tudo isso aqui veio de uma pergunta só. Né? Eu estava conversando com o David aqui nos bastidores, pessoal. Falei assim, ô David, vamos bater um papo com a galera sobre os maiores problemas na placa eletrônica, tal, que fazem o fusível queimar, né? Então, de uma pergunta, a gente gerou 1 hora de Masterclass ao vivaça aqui para vocês. Só David? Completando, então, professor, essa dica da tensão, uma outra técnica que eu uso também é desse mesmo jeito de injetar tensão, nesses mesmos pontos onde você colocou, é fazer o teste com o multímetro na escala de resistência, na menor escala de resistência que tem,
colocar em uma malha e ir seguindo o ponto que a resistência é menor, exatamente como você estava citando aí. Porque também você acha, então você está num ponto distante, a resistência vai ser maior, tem as perdas na trilha, no componente, aí você vai voltando, vai vindo. Opa, tava dando 1 ohm, tá dando 0,5. Opa, tá ficando mais perto. Aí você vai aproximando as ponteiras e você fala, putz, é aqui o cara. Então também já nesses casos onde não aquece, que é um monstro que fica na nossa frente quando está em curto as duas malhas e não aquece, e aí você fala, meu Deus, para onde eu vou? E aí é uma saída bem bacana essa também de ir Perfeito. com um multímetro na escala de resistência também ajuda bastante a chegar perto, né? Talvez você não encontre ele ali imediatamente, mas já despista um pouco. Perfeito. Ótima dica. Tem muitos casos que, do jeito que o David falou, já resolve. E tem casos, pessoal, que o curto-circuito ele aparece quando você energiza. Putz, esse é danado. Entendeu? Então aí que tá o esse BO, é danado. Né? Então, o que você tem que fazer? Tem que aplicar as técnicas, né? Tem que ir para cima. Beber um café. Bebe um cafezinho com elétrons, né? Bebe um café com elétrons. Assiste as lives do professor Rodolfo com o David aqui, né? E pode ter certeza que com isso você vai chegar muito mais longe para desbravar o fantástico mundo da eletrônica partindo do absoluto zero. Tá bom? Gente, gostaram da nossa querida Masterclass? Deixa o seu like, a sua inscrição no canal. Vamos para cima. E não esquece, pelo amor de Deus, gente, tem muita gente esquecida, tá? Não esquece que do dia 15 ao dia 19 de novembro vai acontecer a Semana da Eletrônica Fácil. Um evento 100% online, gratuito, que você se inscreve como? Clica no link aqui da descrição aí em cursoseletronicafácil.com.br. Eu já vou mandar o link para vocês. E do dia 15 ao dia 19 você vai receber uma série de aulas que você vai aplicar a metodologia I2 de mais do professor Rodolfo. Vai aprender a fazer engenharia reversa e manutenção em placas eletrônicas para quem está fazendo as suas primeiras manutenções, tudo partindo do absoluto zero. Então, se você quer aprender eletrônica, identificar componentes eletrônicos, pesquisar datasheet, usar softwares e aplicativos para reconhecer componentes eletrônicos, simuladores, desenhar esquema eletrônico, testar placa com multímetro, medindo continuidade, tensão, teste, validação, tudo isso e muito mais para encontrar o defeito numa placa, fazer ela voltar a funcionar. E com isso, entregar um produto para o seu cliente, tudo partindo do absoluto zero, sem conhecer nada de eletrônica, aprendendo tudo do básico ao avançado. Acesse cursoseletronicafácil.com.br e se inscreve na nossa querida Semana da Eletrônica Fácil. É muito fácil, é gratuito. Deixa o seu nome e o seu e-mail, tá bom? Que no seu e-mail você vai receber um presentão que é o nosso e-book de mais de 270 páginas. E também entre no grupo VIP do Whats, que entrando no grupo VIP do Whats, lá serão enviadas todas as aulas, as listas de exercícios e a melhor condição do ano para você se inscrever na última turma do curso de Eletrônica Fácil de 2021, tá bom? Então é a última turma do curso de Eletrônica Fácil de 2021 com o valor atual, com o presentão top de linha de Black Week, tá? Então vai ser a melhor condição do ano antes que o curso tenha o valor reajustado para 2022, tá? Então, se você quer aprender eletrônica a partir do absoluto zero, acessa aí o nosso querido cursoseletronicafácil.com.br, se inscreve, entra para a Semana da Eletrônica Fácil, porque juntos somos mais fortes, chegamos mais longe, tem muitos presentes top vindo por aí, tá bom? Um abraço, galera, tamo junto, fiquem com Deus e vamos para cima, né? E antes da gente fechar, vamos mandar um abraço, momento abraço aqui, né, David? Vamos lá, vamos mandar um abraço para a galera. Então, um abraço para o Carlos Júnior. E aí, Carlos, um abraço, muito obrigado, meu querido. Olha lá o nosso querido Bruno Gustavo Cúmulo do Fusível. Tamo junto. Um abraço para o D'Angelo Pizza. Muito bom, Raimundo Nonato. E aí, Donato, como é que você tá, meu querido? Um abraço. Olha lá, pelo menos a solda foi bem feita. A solda do prego, ele tá falando. Jesus do céu, ó. Esse não estoura mais. Ai, meu Deus do céu.
Olha lá a galera aqui bombando aqui. Olha lá o Adalto falando aqui. Professor, o seu curso é aplicado à placa-mãe de PC ou tem que fazer um curso em específico? Adalto, o nosso curso é para quem quer aprender a eletrônica partindo do absoluto zero. E aprendendo a eletrônica partindo do absoluto zero, o que vai acontecer? Você vai obter conhecimento, a raiz da eletrônica, a base da eletrônica, toda a estrutura para que você depois possa escolher um curso de especialização na área. Então, por exemplo, se você pegar e não sabe nada de eletrônica, né, não tem conhecimento, você ainda está um faixa branca e vai direto para um curso de placa-mãe, o que vai acontecer com a pessoa dele? Aí vai faltar conhecimento para entender até os recursos que serão ensinados, né, nessa especialização, né? A base, o suporte que você precisa para entender essa especialização vai lhe faltar e aí vai ficar complicado para você dar sequência. Você pode se frustrar, achar que não consegue. Por quê? Porque está faltando Exatamente. alguma base, né? É a mesma coisa de você fazer um curso de inglês e ir direto para o intermediário avançado sem ter o básico. O básico. Né? Então, o nosso curso é a base para todos os outros cursos. Adalto, Nunes e demais alunos da família Eletrônica Fácil. O nosso curso é o curso número 1 que qualquer pessoa que quer aprender eletrônica partindo do zero e depois buscar uma especialização tem que fazer. É o curso número 1. Depois, os outros cursos de especialização, você pode fazer o de celular, você pode fazer o de placa-mãe de computador, notebook, de TV, refrigeração, área de potência, você pode fazer área automotiva, pode fazer área de ar-condicionado, né? Então, daí, os outros cursos, todos dependem do conhecimento do curso de eletrônica fácil, que é a base é a sustentação, é o alicerce do conhecimento do mundo da eletrônica, tá bom? Beleza? Então, primeiro é o nosso curso e depois vem as especializações logo após ele, tá bom? Beleza? Mas não tem problema, se você quiser ir direto para o curso de placa-mãe, também não tem problema, tá? Porque muitas vezes as pessoas vão para o avançado e depois o que vai acontecer? Sentem dificuldade no básico. Aí depois volta com a gente e a gente ensina você e depois você vai evoluindo e crescendo também. Não tem problema. Vai gerar o famoso efeito bumerangue, né? O que é o efeito bumerangue? É o aluno que vai lá para cima e depois volta para aprender o básico com a gente. Nós temos muitos alunos que fazem curso de eletrônica automotiva, refrigeração, manutenção do celular. A galera vai lá para cima e aí depois, sente aquela dificuldade e acaba voltando, né? Então, na verdade, qual que é o melhor dos momentos? É você fazer o curso básico, vai dar a base de eletrônica para você. A gente fala que é básico, né, David? Mas eu falo, pelo amor de Deus, né? São mais de 100 horas de treinamento, pessoal. É muito conteúdo. Teoria, simulação e prática, multímetro, osciloscópio, protoboard, soldagem faixa preta. Nossa, então, assim, é que o mundo da eletrônica é muito grande. É um básico faixa preta. É um básico faixa preta, né? Tá? Para quem quer começar do zero, tá bom? O Gabriel falou aqui, ó. Esse prego na placa é piada. Pois é, mas é o que viu, né? O Pedro falou aqui, ó, excelente fusível. Quando a placa estiver em 200 graus, a solda derrete e abre. Muito boa. Ai, meu Deus do céu. É o fusível ferro de solda. É o fusível ferro de solda. Será que a pessoa que fez essa alteração abriu patente? Ai. Olha lá, o Nelson falou aqui, ó, preciso de uma fonte para minha parafusadeira. Tem um trafo 12712. Como que eu faço? Então, Nelson, a primeira coisa que tem que fazer é saber qual é a potência, né? Qual é a potência, qual é a corrente que a sua bateria vai precisar consumir para que você possa carregar ela com sucesso, tá bom? Beleza? Então, quais são as características do carregador original dessa bateria? Aí, sabendo isso, você pode construir um carregador baseado no carregador anterior, tá? Beleza? Um abraço, Cássia. Tamo junto. Bom dia para o Flávio Bracher, da família Eletrônica Fácil. Tamo junto. Giovanni aqui, ó. Cheguei atrasado, mas devo de aprender com os mestres. Um abraço, Giovanni. Manda um abraço pro Giovanni aí. Um abraço, meu querido Giovanni. Tamo junto. Se o pino de realimentação do CI chaveamento estiver em aberto e o CI perder a referência de tensão de saída, pode acontecer um curto na saída?
Então, na verdade, assim, o Pedro, se o CI chaveador ele perde a referência da tensão de saída, o que vai acontecer é o PWM de chaveamento do chopper ficar doidão. Se o PWM fica doidão, a tensão do primário do chopper vai ficar variando muito, que vai fazer a tensão do secundário também variar muito. Então, a tensão que ela fica oscilando. Então, tensão de saída de fonte oscilando muito quer dizer que ali a malha de realimentação pode estar com problema. Tá? Beleza? A Viviane falou aqui, ó. Professor, não consigo entrar no meu curso. O senhor pode saber o que está acontecendo? Então, Viviane, será que você já está na plataforma nova? Tá bom? Então, o que eu recomendo para você? Entra. Quer ver? Deixa eu mandar. Você tem o link fácil aí, David? Vê se você acha o link para entrar em contato com a equipe de suporte da plataforma. Ah, tá. Vou pegar aqui. Isso. Aí a gente manda para a Viviane para ela entra em contato com a equipe de suporte, porque às vezes está acessando a plataforma antiga, a plataforma do curso de Eletrônica Fácil e de Digital e Arduino Presente já está novinha em folha, tá? Uma nova plataforma para você aprender eletrônica com a gente a partir do zero, tá, Viviane? Beleza? Mas entre em contato com a gente que a gente vai te ajudar, tá? Beleza. Legal, o Bruno falou aqui, com qual lâmpada? Lâmpada incandescente halógena, viu, Bruno? Beleza? Mandei aí, professor. Mandou no chat aí? Não, aqui não. No chat não. Eu não estou no chat do... Ah, tá. Você mandou onde para mim? Mandei para você aqui no chat dessa live. Ah, no chat da live, tá bom. Vou mandar aqui então. Cadê aqui? Ah, legal. Ó, vamos lá então. Copiar. Ó, Viviane, aqui, tá, ó. Clica nesse link aqui e você vai entrar em contato com o suporte da plataforma do curso de Eletrônica Fácil que vai te ajudar, tá? Bom dia, uma fonte AV de 110 pode ser ligada direto em lâmpada série? Pode. Não tem problema, sem problema nenhum, tá? Resposta simples e fácil, sim. Como você pode testar um capacitor cerâmico com um multímetro? Na verdade, Bruno, então, você pode medir a capacitância dele, né? Então, é uma das coisas que você pode medir. A capacitância em nanofarad, alguns multímetros medem, outros não. Então, daí seria ideal um capacímetro, tá? Você pode medir a escala de continuidade para ver se tem curto também, tá bom? Beleza? Se tiver em curto, tende a zero, se não, tende a infinito, tá? Um abraço a galera que bombando aqui. Legal, muito massa. Gente, obrigado por todos os comentários, tá? Vocês são demais. A galera bombando aqui, ó. Olha lá, olha lá o Adson aqui. Eu tô o ano todo esperando essa promoção. Então aproveita. Aproveita que vai ser só exatamente para quem participar da Semana da Eletrônica Fácil, tá bom? Galera bombando aqui. O Ronaldo Polyposition, um abraço, Ronaldo Lemos. Tamo junto, vamos para cima. Eu tenho um termostato que estava piscando a tela, como se estivesse em curto. Verifiquei os componentes tudo ok. Daí, de repente, depois isso funcionou. Seriosamente, pode ser problema de Osmar. Aí pode ser problema de Osmar. Aí vai Osmar contato, tá? Então, muitas das vezes, se você ressoldar alguma solda que estiver ruim aí, é isso que está gerando essa oscilação, tá bom? Dá uma olhadinha nas soldagens eletrônicas, nas conexões da placa eletrônica, tá bom? Geralmente é isso que vai gerar esse problema aí de bate e volta, tá bom? O famoso pega a TV, né? Dá aquele tapinha na TV. Pá! Né, pá! Vai e volta a funcionar. Abraço, galera, perguntando aqui sobre transistor. Depois a gente faz uma masterclass específica sobre isso, tá, Jameson? Só essa masterclass já vai mais de 5 horas aí. Um abraço para todo mundo, bombando. Um abraço para o Lucas, um abraço para o Luiz, um abraço para o Silveira, um abraço para o Adson, que está esperando a promoção do curso que vai acontecer agora. Um abraço para o Alexandre, um abraço para o Lucas, que falou que já vai praticar. Boa. O Paulo, nosso Paulo Bittencourt aqui, ó, saudades de ver uma live. Pois é, eu também, cara, já fazia um mês que eu não fazia uma live. Tá bom. Tá vendo, pessoal? Tem cenário novo, hein, gente? Tem cenário novo, tem muita coisa nova vindo por aí. Vocês não perdem por esperar aqui na Eletrônica Fácil, tá? Fazendo o curso de Eletrônica Fácil, tendo um pouco de empenho, não precisa de mais curso nenhum. Exatamente, Silveira. Perfeito. Show de bola. Muito obrigado pelo carinho, viu? Deus abençoe e vamos para cima. Tamo junto. O Giovanni aqui, ó. Verdade, estou finalizando o curso de Eletrônica Fácil, estou no meio de outro curso de eletrônica de refrigeração. Boa! Tamo junto! O
Paulo falou aqui, eu peguei uma tupia onde a bobina queimou uma parte, porém ela é ligada com toda a parte onde fica a broca. O que pode ser feito? Na verdade, essa bobina é a bobina do motor da tupia, né, Paulo? Acho que é isso, né? Deve ser a bobina do motor da tupia. Nesse caso, Paulo, uma coisa que você pode fazer é o seguinte, é você contar quantas... É que é difícil, né? É você ver exatamente o comprimento da bobina que queimou, ver o AWG, o fio, a seção do fio antigo, e você fazer o quê? Você vai automaticamente gerar ali, você vai tirar o fio esmaltado, o esmalte, né, da pontinha que sobrou ali, você vai raspar o fiozinho novo que você vai comprar no mesmo comprimento, vai soldar, vai fazer a isolação ali, pode ser com turbo termorretrátil ou fita isolante líquida, e aí você vai reenrolar a bobina ali, vai enrolando, para refazer a bobina. Acho que é isso aí. Acho que é a melhor solução nesse caso. Ou fazer a bobina total desde o começo. Tá? Então, acho que nesse caso é isso aí. Tá bom? Legal. O Bruno falou, promoção já está ativa ou só na semana? Na verdade, Bruno, vai ser um dia só, tá? De promoção. Então, o que você tem que fazer? Passo número 1. Você tem que se inscrever na Semana da Eletrônica Fácil e entrar no grupo VIP do Whats, que está lá, onde a gente vai mandar todos os links, todos os materiais para vocês, das aulas, do dia 15 ao dia 19 de novembro. E nesse grupo, apenas em um dia, no dia 22, vai ter condição de Black Week. Tá bom? Beleza? E aí vai ter um descontão antes do curso mudar o valor para 2022, tá? Legal? Olha o Paulo aqui, ó. Olha, o curso vale muito a pena, que podem fazer, recomendo, eu não terminei, mas estou ansioso. Boa, Paulo. Muito obrigado pelo carinho, meu querido. Muito obrigado, ajudou muito. Gente, então tá aí, ó. Acesse aí os links na descrição, cursoseletronicafácil.com.br. Entra na Semana Eletrônica Fácil. Tá esperando o quê, filho de Deus? Acessa aí, se inscreve na Semana Eletrônica Fácil, evento para você aprender eletrônica do zero. 100% online, 100% gratuito, vai ganhar presentes. E aí é uma condição ultra mega estrondosa para você não deixar de fazer o curso de eletrônica fácil com a gente. Mas só para quem estiver no grupo VIP do WhatsApp. Então entra aí, nome, e-mail, entra no grupo VIP do WhatsApp para você ver todas as condições, tá bom? Já tem 36 grupos cheios já, hein? Já tem 36, então tem muita gente e as vagas são limitadas, porque a gente não consegue dar suporte para todo mundo. Então faz aí 36 grupos cheios vezes 200 pessoas, já tem mais de 6.400 pessoas já aguardando essa oportunidade. Vai ter aí no máximo 400 vagas, acho, no máximo. Então a concorrência vai ser muito grande, tá? Beleza? Olha lá o Brunão, dia 22 do 11 me aguarde. Um abraço, meu querido. É um prazer ter você aqui com a gente, tá? É um prazer imenso poder ensinar a eletrônica para você partindo do absoluto zero, tá bom? David, conclusões finais para a gente encerrar essa live, então. Conclusões finais. Mantenham a calma, sigam o professor Rodolfo nas redes sociais, Eletrônica Fácil, cursos Eletrônica Fácil, muitas dicas e nem sempre é só um fusível queimado. Então, será que tem mais alguém aí por trás? Então, síndrome da maçã podre. Alguém mais pode estar condenando o aparelho aí. Não vamos piorar a situação. Vamos resolvê-la com muita calma, tranquilidade, vai dar tudo certo e vamos para cima. Show de bola. E outra, só para encerrar, tá, pessoal? Muitas vezes o lixo é o luxo. Olha a dica do professor Rodolfo. Muitas das vezes o lixo é o luxo. Muita placa eletrônica, muito equipamento que é condenado por assistência técnica, vai cair na sua mão e você, com conhecimento, consegue arrumar, pegar para você usar na sua casa ou até mesmo, se possível, você pode vender para alguém num preço show de bola, valorizando a sua mão de obra e o seu conhecimento. E aí o lixo vira luxo. Mas para tudo isso acontecer, você precisa de conhecimento. E o primeiro passo para isso é acessar aqui o curso eletronicafácil.com.br na descrição do vídeo, tá bom?
Valeu, galera. Um abraço. Juntos somos mais fortes e chegamos mais longe, fazemos a diferença na educação do nosso Brasil. Fechou? Um abraço. Tamo junto. Fiquem com Deus. E é claro, vamos para cima. Tchau, tchau.